Oi, estou aqui com a Fê. A Fê é uma das nossas Tech Recruiters. Ela cuida de dezenas de vagas mensalmente e ela está em contato com centenas de desenvolvedores diariamente. E acaba fazendo diversos processos seletivos, né, Fê? Eu estava falando com o pessoal no último vídeo que a gente gravou sobre fit cultural. Que fit cultural é muito do que você faz no seu dia a dia e não do que você prega, que é muito reflexo do CEO, dos fundadores da empresa. E como nos processos seletivos você consegue identificar o fit cultural do dev, como é que você consegue identificar o fit cultural da empresa, quais perguntas que a gente tem que fazer e o porquê que é tão importante assim? Bom, assim, eu acho que a primeira coisa a gente tem que identificar na empresa o que é realmente o fit cultural da empresa. Né? Muitas vezes as empresas não têm isso muito bem estabelecido e aí eles acabam não sabendo o que eles estão procurando. Né? Então, para a gente é muito importante que a empresa dê esse feedback, assim, de que eles tenham claro realmente o que é o fit cultural, o que é importante para eles. Né? E como que a gente identifica isso? Muitas vezes, quando a gente tem o primeiro contato com o cliente, a gente vai entender um pouquinho mais sobre a empresa, a gente vai entender como que é o dia a dia deles, né? O que eles valorizam naqueles colaboradores. E aí a gente tenta mostrar para eles que o fit cultural ela é muito importante, tanto quanto o fit técnico. Né? Porque muitas vezes muita empresa foca muito nessa questão técnica e não percebe o quanto que é importante ter um profissional que realmente se adeque à cultura da empresa. Né? Porque se a pessoa não se identificar com a cultura da empresa, se ela não se sentir bem lá dentro, se ela não sentir que ela pertence àquele ambiente, ela não vai querer ficar lá. Né? Ela vai acabar querendo buscar uma outra empresa onde ela se identifique culturalmente. E Fê, se você sabe falar melhor do que eu, um bom fit cultural ele acaba fazendo com que diminui o turnover da empresa. Porque o profissional vai estar mais engajado com os valores da empresa, a empresa vai estar mais engajada com aquele profissional e esse match, que a gente fala do match perfeito, vai fazer com que o tempo que o profissional fica na empresa acaba se estendendo. E quais as perguntas que a gente faz e a gente costuma fazer num processo seletivo para o candidato para a gente identificar que ele tem um fit cultural com a nossa empresa? Assim, por que é importante a gente entender desse fit cultural? Principalmente para o mercado de tecnologia. Hoje, as empresas, elas oferecem basicamente o mesmo salário e a maior briga é com relação ao salário. Né? Sim. Então, não adianta nada a gente oferecer um salário legal pro dev, só que daqui a um dia ou no mesmo dia vai ter uma outra empresa oferecendo um salário maior do que aquele salário para ele. Sim. Então é muito importante você pegar alguém que realmente se identifica, que vai comprar a ideia da sua empresa, que vai se sentir culturalmente pertencente daquele lugar, né? E não vai querer sair dali por uma outra oferta. Né? E aí as perguntas que a gente faz são muito voltadas para o que a empresa passa para a gente de valor. Né? Então é muito voltado para essa parte de competências. Assim. Então me dê alguma situação em que você se sentiu reconhecido pela empresa, né? Ou me fala o que você valoriza na empresa, ou qual foi o melhor trabalho que você já teve e por quê, né? Ou o que você não aceita em um local onde você trabalhe. São perguntas mais voltadas para essa parte mais comportamental, mais pessoal mesmo do candidato, onde a gente não vai estar ultrapassando nenhuma barreira, né? A gente não vai estar perguntando nada demais assim, sobre a vida da pessoa, porque aqui a gente tem essa questão do currículo sério, né? Mas a gente quer entender realmente o que é importante para aquele candidato. Porque é o que eu falei, assim, eu acho que salário, tecnologia, isso, todas as empresas oferecem mais ou menos a mesma coisa. Né? Então, a gente saber ali, entender o que é importante para aquele candidato é muito legal, assim, para a gente ser assertivo. E é justamente o que você falou, a gente vai fazer com que a contratação seja duradoura, que aquela pessoa fique bastante tempo, né, ali na empresa, porque ela não vai querer sair, tudo que ela precisa, o que ela busca, ela já tem lá dentro. E quando a gente não identifica esse fit cultural, porque eu acho que por mais que eu tenha o fit técnico total com a empresa, meu salário esteja alinhado, minhas ambições estejam alinhadas, mas eu não tenho um fit cultural com a empresa. O que a gente tem que fazer nesses casos? O que é o ideal que a gente faça, tanto com o candidato, ou o candidato não identificou o fit dele com a empresa, o que ele tem que fazer perante a empresa? Vale a pena arriscar? Não vale a pena arriscar? Você acha que cultura a gente consegue moldar, não consegue moldar? Assim, isso eu acho que entra muito uma questão do... muitas vezes o candidato ele não se identifica com a cultura da empresa, mas por alguma coisa que ele já ouviu falar de mercado. Entendi. Não necessariamente porque o que é dentro da empresa. Muitas vezes o candidato, sei lá, ele já conversou com algum outro colega e o colega dele não deu uma referência muito legal, mas
não quer dizer que para aquele candidato a experiência dele vai ser igual. Né? Então, o que eu sempre sugiro nesses casos, quando, sei lá, um candidato fala, Fê, eu até gostei, mas eu não senti que eu devo ir, ou eu não senti que eu devo sair de onde que eu tô. Eu sempre falo com ele, olha, você quer bater um papo com o pessoal do RH de novo? Você quer conversar de novo com o gestor da vaga? Porque eu acho que, assim, quanto mais a gente interage, quanto mais a gente está dentro do processo, a gente consegue entender melhor de como que é. Né? Então, assim, se eu identificar que, olha, esse cara é realmente bom tecnicamente, pode ser que a cultura dessa empresa seja uma cultura bem ok, que ele vai conseguir se adaptar, né, se adequar, eu sempre peço para o candidato ligar, trocar uma ideia de novo com o pessoal e tirar essas dúvidas. Né? Eu acho que é importante a gente ser transparente e falar, olha, eu percebi que na sua empresa talvez seja assim, assim, assado, fiquei na dúvida, tirar todas as dúvidas mesmo para que seja uma contratação assertiva. Mas com certeza, né? Se não tiver o fit técnico, não adianta, porque esse cara não vai ficar. Né? Ele vai ser chamado por alguma outra entrevista e ele vai. Entendi. E quando... porque como o fit cultural é muito relacionado às coisas que a gente faz dentro da empresa, e quando você muda de empresa, você acha que a cultura dessa mudança de empresa, ou o candidato muda de empresa, é muito diferente? Isso te afasta, te atrai? Você acha que na nossa vida a gente sempre vai passar por empresas com a mesma cultura que a gente? Como que funciona isso para você? Olha, eu acho que é difícil, assim, a gente sempre ter empresas que vão ter a mesma cultura, né? Mas eu acho que tem coisas que a gente consegue conviver e tem coisas que a gente não consegue. Então, por exemplo, a gente sempre tenta conversar com o candidato, para você é importante não ter dress code, porque tem gente que quer trabalhar de bermuda e chinelo e não abre mão disso, né? Tem gente que precisa de uma flexibilidade de horário, né? Tem gente que realmente não quer bater ponto. Então, assim, tem algumas coisas que a gente consegue moldar, né? A gente consegue flexibilizar, mas tem outras que não tem, porque aí é política da empresa mesmo. E aí é entender com o candidato se aquilo é realmente importante para ele, né, ou não, se ele vai conseguir flexibilizar. E acaba que esse mercado de tecnologia, esses candidatos, eles conseguem escolher. Né? Então, não adianta a gente querer forçar, porque não vai. Assim, ele vai esperar por uma que seja 40 horas semanais, não 44. Entendi. E se você fosse dar uma dica, né, uma sugestão, ou alguma coisa que vem de estralo na sua cabeça aqui agora, para a galera que está ouvindo a gente, vendo a gente no curso de RH Tech da VUP, o que você falaria sobre fit cultural? Qual que é a dica da Fê sobre fit cultural para as pessoas? Assim, o que eu mais acho importante nessa questão de fit cultural é você realmente identificar o seu fit cultural, você saber o que é importante para você, você saber vender isso no seu processo seletivo também, né? Porque tem muita gente que vai achando que sabe tudo sobre a sua empresa, mas lá dentro a realidade é outra. Né? Então, essa questão de você saber passar bem o que é o seu fit cultural, você saber identificar o que você está procurando nesse profissional, né? E quando esse profissional já está lá dentro, você conseguir manter isso, né? Você conseguir fazer com que ele se sinta realmente pertencente, você fazer com que ele não queira sair, né? Então, essas questões de RH que a gente vê é muito importante, né? Porque é isso, assim, eu acho que se o cara não se identificar, se ele for lá só por causa de dinheiro, se ele for lá só por causa de tecnologia, ele não vai ficar, né? Ele realmente vai sair. Então, eu acho que é muito importante encontrar pessoas que tenham fit com a vaga. Às vezes a gente acaba contratando, né, no desespero, fala, meu Deus, eu preciso de entregar esse projeto. Né? E aí contrata uma pessoa que não tem tanto fit. E aí talvez comece a dar trabalho na sua equipe, ele vai te deixar na mão no meio do projeto. Então ter um fit cultural com a vaga é assim, muito importante. É o que a gente fala hoje de soft skills e de hard skills. Né? Eu acho que hard skills é muito importante, mas essa questão comportamental também, ela não pode ficar aí esquecida. Assim, é uma coisa que realmente faz muita diferença numa contratação. E todo mundo tem que lembrar que o fit técnico, né, a parte técnica é fácil de treinar. Tem diversas metodologias, tem site, tem conteúdo a rodo na internet. Mas o comportamental e o cultural já é um pouco mais difícil, é enraizado da pessoa. Então é isso, galera. Se vocês quiserem tirar alguma dúvida, pode chamar a gente aqui nas redes sociais. O meu LinkedIn é Felipe com 2 L's Couto. O da Fê é Fernanda Salvador. Procura lá a gente, manda pra gente, vai ser um prazer responder as dúvidas de vocês.